Olá pessoal, voltando aqui no nosso canal do Instituto Estudos Nacionais no YouTube. Se você ainda não conhece o canal, inscreva-se, ative o sininho para ser notificado. Hoje nós vamos falar aqui sobre o lançamento de mais um livro do Instituto Estudos Nacionais. É o livro O Sol Negro da Rússia, que trata exatamente das raízes espirituais e ocultistas da ideologia eurasiana, que é um assunto que muita gente no meio conservador, entre católicos inclusive, ainda é desconhecido. O que a gente não pode esquecer quando a gente fala disso é da frase dita por Nossa Senhora em Fátima em 1917, quando ela diz o seguinte: os erros da Rússia se espalharão pelo mundo, ou melhor, literalmente, né? A Rússia espalhará seus erros pelo mundo. E que erros são esses? Bom, ao longo da história, a gente ficou todos ficaram muito convencidos com a questão do comunismo, e de fato foi um erro, o ateísmo militante do comunismo, que perseguiu cristãos por todo o mundo, se alastrou por todos os países, né? Onde hoje tem partidos comunistas até hoje em todos os lugares. Ele teve um período ali de totalitarismo moderno, né, típico, né, durante a Guerra Fria, na polarização que havia entre o bloco soviético e o bloco liderado pelos Estados Unidos, seria o bloco ocidental. E depois ele, digamos assim, se desfez, né, e deu lugar ao que a gente hoje chama de globalismo, quer dizer, ampliou o leque de possibilidades desse comunismo, relativizou algumas coisas, né, justamente para ampliar as suas possibilidades de revolução, e ao invés da classe social, né, da luta de classes, se criou uma ideia de luta entre homens e mulheres, dos sexos, como o feminismo, a destruição da família, porque já era lá no início um dos planos, uma das necessidades, né, das condições do comunismo para se estabelecer no mundo. Então a destruição da família se tornou depois, hoje em dia, o mote principal desse globalismo. Mas a gente sabe que ainda existe os partidos comunistas defendendo a parte antiga da sua ideologia, que era uma fase anterior, etc. Mas nós temos aí então, em Fátima, Nossa Senhora não falou o erro da Rússia, o comunismo somente, falou os erros, espalhará seus erros, então são vários. E o que está acontecendo hoje? Hoje a gente vê, por exemplo, agora em 2024, a Rússia instituiu o Ano da Família. Olha só que coisa bonita, o Ano da Família. O Vladimir Putin anda há muito tempo apostando nessa linha do tradicionalismo, da defesa das tradições, das religiões, porque, claro, é exatamente oposto àquele globalismo ocidental que caracterizou a evolução daquele comunismo que a Rússia havia abraçado anteriormente. Então agora a Rússia resolveu então defender a família, os direitos das religiões, as grandes tradições religiosas, o direito exatamente, inclusive a liberdade em relação à questão da censura que vem se ampliando pelos meios globalistas, né? E nesse aspecto é que muitos conservadores católicos começam a ver com bons olhos a Rússia. E não é à toa, então, que a Rússia hoje ela financia e ela está assim intimamente envolvida com movimentos de direita na Europa, nos Estados Unidos e até já no Brasil. E o que isso representa, o que isso significa? Será que então Nossa Senhora previu que de fato a Rússia se converteria se ela fosse consagrada ao Imaculado Coração de Maria? Foi consagrada? Porque parece que a Rússia se converteu, não é verdade? Nesse livro Sol Negro da Rússia, a gente busca mostrar exatamente o que está por trás dessa ideologia eurasiana e como a gente pode, como católicos, encarar isso aí de uma maneira realista, né? Até que ponto isso tem algo positivo, né? O que tem ali? Bom, a premissa e a conclusão principal desse livro, que vem de uma pesquisa que
que eu tenho feito há mais de 2 anos especificamente, a partir do momento que começou a guerra da Ucrânia, comecei a pesquisar mais a fundo isso, mas é um tema que eu venho acompanhando já desde 2011, quando aconteceu o famoso debate entre o professor Olavo de Carvalho e o ideólogo russo Alexander Dugin. Ali, o Olavo de Carvalho desmascarou, de certa forma, as ideias que estão por trás da ideologia do Alexander Dugin. E aí, todo um movimento, toda uma possibilidade que já havia de conservadores estarem alinhados à Rússia, ficou bastante constrangedora, né? Porque o professor Olavo mostrou que era uma linha bastante anticristã. Mas aí, então, o que aconteceu foi que esses conservadores que quiseram permanecer dessa forma, começaram a argumentar que Alexander Dugin não tem nada a ver com Vladimir Putin e que com a política da Rússia, com a geopolítica da Rússia atual, e que na verdade tudo uma questão de ele é na verdade irrelevante, ele não tem nenhuma influência sobre o Kremlin, né? Só que então nesse livro Sol Negro da Rússia, a gente mostra que isso é uma imensa mentira, exatamente para viabilizar o plano, o projeto da Rússia atual, que é exatamente de infiltrar-se nos conservadores e católicos para exatamente ampliar a sua base. Então, a ideologia atual do Alexander Dugin, a ideologia atual da Rússia, é o que a gente chama, genericamente, a gente pode chamar de multipolaridade, que é a ideia de que, ao invés de um polo único, que seria os Estados Unidos, que seria a sociedade globalista, né, uma ditadura mundial, ao invés dessa unipolaridade, seria vários polos, e todos poderiam, então, livremente defender as suas crenças tradicionais, desde que sejam tradicionais. Então, tá tudo bem, os católicos ficam muito felizes, né, os muçulmanos também, os hinduístas também, muita gente que professa uma tradição religiosa vai ficar muito feliz de poder ter o seu impériozinho na sua região, claro, dominar os países ecos que tem em volta ali, que não tem, que eles vejam que faz parte do seu mundo, como a Rússia faz com a Ucrânia. E então aí o Brasil pode aqui dominar o Paraguai, a Argentina, e aqui é o nosso império, e deu. E isso parece até muito bonito para alguns conservadores, cansados desse relativismo moral, dessa destruição, dessa decadência ocidental, nessa decadência, a decadência moderna, que é geralmente direcionada somente ao Ocidente, né? E aí a gente acaba pensando que na Rússia não existe prostituição, não existe aborto, não existe drogas, não existe homossexualidade, quando na verdade existe tudo isso e mais um pouco, aliás, e muito mais. E esse livro também eu mostro bastante dessas raízes ocultistas por trás dessa ideologia da multipolaridade, que é também chamada de quarta teoria política do Alexander Dugin. É claro, para quem professa essa ideologia e não está preocupado com questões espirituais, o que eu explico no livro não tem nada demais, é tudo verdade, porque inclusive as fontes são principalmente fontes dos próprios eurasianos dizendo e assumindo muitas coisas, contando a história das ideias do Alexander Dugin, a história da Rússia, a história do neofascismo na modernidade, e eles acham que isso não tem problema algum, né? O problema está em os católicos professarem isso, os católicos estarem ao lado dessa nova Rússia, né? E de maneira mais esquemática e mais resumida, o que a gente pode concluir, que a gente conclui no livro, que eu mostro no livro, é que a gente tem uma clara identificação dessa nova ideologia russa, desse novo movimento neofascista global que está representado na ideologia do mundo multipolar, a utopia do mundo multipolar, que substitui a nova ordem mundial, já velha ordem mundial dos globalistas, quanto também na ideia, por exemplo, dos blocos geopolíticos aí, como o BRICS, que já vem sendo sequestrado pela Rússia há bastante tempo e já não serve para outra coisa a não ser os interesses imperiais russos. E no campo ideológico, isso aí vem avançando principalmente sobre os conservadores políticos, né? E dentro do catolicismo, como a gente insere essa ideologia, essa macroideologia do duginismo? Como é que a gente insere isso? O nome disso é descendência da serpente. Isso está muito claro na doutrina católica. Existe a descendência da mulher e a descendência da serpente. Está lá em Gênesis. Por quê? Porque os gnósticos,
que o Dugin assume ser um gnóstico, inclusive pior do que gnóstico, ele assume ser um gnóstico de via da mão esquerda. Os gnósticos acreditam que, originalmente, que o pecado de Adão e Eva, na verdade, foi um grande mérito, porque eles acreditaram na libertação pelo conhecimento oferecida pela serpente. A serpente, na verdade, tentou salvar eles. E o Deus terrível, vingativo, confinou o ser humano à ignorância, às trevas, ao obscurantismo, né? E, portanto, a hierarquia e a uma condição humana de submissão às leis da natureza, ao trabalho, enfim, a tudo que tem de ruim nesse mundo, que o mundo é mal. Para os gnósticos, o mundo é mal, a matéria é mal e o bom é só o espírito, né? Essa separação radical dos gnósticos, que é herética, condenada pela igreja inúmeras vezes durante a Idade Média, etc., mas que teve o seu empoderamento ali no iluminismo. E o duginismo, que se diz inimigo da modernidade, inimigo do liberalismo, ele é exatamente um filhote desse iluminismo, né? O chamado, uma das expressões disso é o chamado iluminismo das trevas, né? Que busca exatamente dar o outro lado desse racionalismo, agora um lado então espiritualista, gnóstico, e que flerta então obviamente com tudo o que há de pior, todas as influências mais terríveis que surgiram na modernidade, passando por nazismo, por ocultismo de todo tipo e até mesmo de maneira bastante literal com satanismo. Então a gente está falando de um upgrade revolucionário, e isso é extremamente importante para os católicos conhecerem, para os conservadores conhecerem e não serem ludibriados por mais essa artimanha da revolução, que é um processo obviamente histórico, que vem como uma espécie de lealdade histórica de um espírito revolucionário que vem através dos séculos, sempre buscando oferecer um caminho alternativo ao caminho que é a tradição católica. Então, esse livro, ele dá todos os instrumentos para você se prevenir disso aí. Dá todos os conhecimentos sobre a história desses movimentos ocultistas, a história desses movimentos espiritualistas, e mostra o quanto estão enganados uma grande quantidade de pessoas que estão, de um lado, aderindo à Rússia com um projeto, né? Aí aqueles que estão piores, aderindo ao próprio Dugin, né? E alguns que pensam que estão melhores, que são aqueles que não estão nem aí para essa questão do eurasianismo, estão apenas combatendo o globalismo. Temos que combater a ideologia de gênero e todas essas questões conservadoras, as questões contra os cristãos, que são as pautas conservadoras, mas se não houver um alerta sobre esse perigo, quem vai lucrar com isso vai ser o upgrade revolucionário do eurasianismo. E esse livro é um alerta importante, principalmente espiritual, para os católicos não se meterem nessas coisas antes exatamente de cair nesses engodos, que eles conheçam onde estão entrando, conheçam a origem das ideias que eles estão aderindo, ou pelo menos que estão fazendo pouco caso. Esse livro, O Sol Negro da Rússia, tem o prefácio do meu amigo Daniel Ferraz, que inclusive tem um curso com a gente no nossa plataforma Observatório, né? Aqui na descrição desse vídeo tem o link para você adquirir o livro, né, da editora Eclésia, o site da Eclésia, que é da CEDET, e tem também um link para você assinar a plataforma Observatório, onde tem vários cursos ali, incluindo o curso Raízes Espirituais do Globalismo e do Eurasianismo, que eu dei esse curso já faz um ano, mas ele está ainda atual porque ele foi feito com base no conteúdo desse livro Sol Negro da Rússia, quando eu estava escrevendo ele. Então ele representa ali uma parte importantíssima do esclarecimento sobre isso, aí, em aulas, em vídeo, etc., né? Eu recomendo comprar o livro e fazer o curso, mas se você quiser fazer só um deles, também vai ficar bastante orientado sobre esse assunto. Ou então assinar o Observatório, aliás, assinando o Observatório tem esse curso e outros que estão sendo feitos com base nas conclusões e nas informações que estamos conhecendo ali através desse verdadeiro grupo de estudos ali do Observatório. Então, não deixe de adquirir esse livro, mais um lançamento aí do Instituto de Estudos Nacionais. A
gente pretende continuar, como muita gente observa, no site estudosnacionais.com, a gente pretende continuar tratando desse tema, vigilantes sobre esse assunto, que pouca gente tem se interessado. Aliás, pouca gente, pouquíssima mesmo. O site Estudos Nacionais é o único que trata quase que exclusivamente desse problema. Por quê? Porque ele é a nova ameaça aos cristãos, é a nova ameaça à humanidade, como todo o processo revolucionário foi ao longo de toda a história. Esse é mais um episódio, mais um passo da revolução no caminho que a gente a gente está vendo para onde que ele está levando. Se a gente acha que o globalismo ocidental, que provocou toda essa decadência ocidental, aliás, fomentado pela subversão soviética, também vinda da Rússia, né? Se a gente acha que isso vai destruir a nossa sociedade, não esperem chegar o eurasianismo, que vai abrir as portas não apenas para o satanismo, para todo esse tipo de crença moderna, frutos exatamente dessa decadência ocidental, que está avançando por meio disso, como também para o Islã, que vai ser o inimigo que vai com certeza lucrar mais, porque é o que está mais pronto para tirar vantagem da decadência ocidental. Então, é claro que o flerte, o pouco caso com esses conteúdos ocultistas que eu descrevo no livro, pouco caso de conservadores em relação a isso. O importante é apoiar o inimigo do nosso inimigo, né? Esse pouco caso, ele é exatamente um dos aspectos dessa decadência ocidental que essas mesmas pessoas estão revoltadíssimas, que é a questão dessa aliança política que se faz, que está acontecendo na Europa, né? A Alemanha tem um partido Alternativa para a Alemanha, né? O AfD, ele é partido já fechado pró-Rússia, e ele tem sido perseguido lá, tem sido perseguido pela justiça na Alemanha, e com muita justiça, porque quem está fechado com a Rússia está fechado com a ideologia do Alexander Dugin, que conta com uma série de elementos como elementos nazistas. Então, quando os conservadores se alinham a isso, eles estão se alinhando ao quê? Eles sabem? Conhecem? Não. Então, leia para conhecer, para não cometer mais erros ainda e não se alinhar exatamente a esses erros que a Rússia espalhará pelo mundo.